nos secos por aí. E aí a gente chega no Brasil, né? A gente tem entre nós contistas maravilhosos, né? Desde escritores que se dedicaram prioritariamente ao conto, como Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, entre muitos e muitos outros, até grandes romancistas, né, que também foram grandes contistas quando se dedicaram ao gênero, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Mário de Andrade, né? A gente tem muitos e muitos exemplos de autores e obras muito relevantes, muito impactantes, muito interessantes desse gênero no Brasil. E quando sempre eu acho legal a gente e tem um pouquinho de história, né? Onde isso começou, né? O primeiro contista, né? O primeiro escritor que se dedicou ao conto no Brasil foi o Álvares de Azevedo, né? Ele escreveu lá em 1855 o Noite na Taverna, que era uma história do que a gente chama de contos de moldura, que é muito. Um bom exemplo é o Mil e Uma Noites, que a gente já falou, que tem um cenário, né? E a partir deste cenário comum, que tem ali alguns personagens, os personagens vão contar histórias, e aí todos os contos estão embaixo dessa moldura, né? No caso do Mil e Uma Noites, é a Sherazade contando para o sultão as suas histórias, e aqui no caso da Noite da Taverna, como o nome diz, é uma taverna onde 7 amigos se reúnem para beber e contar suas histórias, né, de traição, de, de muito sexo e morte, né, como era comum nesse romantismo do século XIX. O próprio Álvares de Azevedo teve essa vida, né, de uma biografia típica, né, do romantismo. Nasceu, escreveu a sua obra e morreu de tuberculose aos 20 anos. Tal. As coisas que ele escreveu foram publicadas depois da sua morte, né? A gente tem contos assim muito até difícil começar a falar de contistas brasileiros, que com certeza você vai esquecer de algum, né? Vai deixar algum de lado, mas nesse pouco espaço que a gente tem, não tem outra maneira, né? A gente tem contos de todo jeito, né? O Dalton Trevisan, um escritor curitibano, muito, assim, escreveu muitos livros, né? É, ele brinca que escreve, né, um livro por ano, tal, durante muitos anos. São contos curtos, né, o que a gente chamaria de mini-conto ou microconto. Ele é um especialista nessa história. Contos muito pequenininhos, assim, às vezes de um único parágrafo, mas com uma intensidade, assim, né, que você, né, de novo voltando lá no início, o nocaute, você se sente realmente nocauteado, né? Opa, que história é essa, né? Tem Clarice Lispector, né? Com aquela densidade da alma feminina, Lígia Fagundes Telles, com uma coisa que vai por aí também, né? Retratando muito esse psicológico, né? Esse interno, sentimentos internos femininos, né? Principalmente. É, e o Machado de Assis, né? A gente, tudo que fala de literatura brasileira, em algum momento a gente vai esbarrar no Machado de Assis. Machado escreveu cerca de 300 contos, escreveu bastante, né? Tem uma obra dele que chamada Várias Histórias, de 1896, que era um catatal assim, de 300 páginas, né? Com vários e vários contos, e
ele tem um prefácio engraçado que ele pede meio desculpas pela extensão da obra, né? E tirei uma frasezinha que é engraçada dessa história. Assim. Ele diz que aos que acharem é, excessivos tantos contos, pensem que é um modo de passar o tempo. Engraçado isso. Pedir desculpa pelo livro ser muito grande e ter tantos contos. Né? E Machado também dizia uma coisa engraçada, ele comparando conto e romance. Ele falava assim, ó, o conto para ele, o conto seria superior em relação aos romances, porque o conto, quando é medíocre, pelo menos eles são curtos. Então esse humor machadiano aí não estava expresso somente nas obras dele, mas também às vezes nas declarações, nas coisas que ele falava sobre a sua própria obra. Né? Eu selecionei aqui dois exemplos de contos para a gente ler. Vamos ler primeiro um conto do Rubem Fonseca, que mostra aí a versatilidade do formato, né, do conto. Vamos lá ler. Relato de ocorrência em que qualquer semelhança não é mera coincidência. Rubem Fonseca. Na madrugada do dia 3 de maio, uma vaca marrom caminha na ponte do rio Coroado, no quilômetro 53, em direção ao Rio de Janeiro. Um ônibus de passageiros da empresa Única Auto Ônibus, chapa RF 800783 e JR 811227, trafega na ponte do rio Coroado em direção a São Paulo. Quando vê a vaca, o motorista Plínio Sérgio tenta se desviar, bate na vaca, bate no muro da ponte, o ônibus se precipita no rio. Em cima da ponte, a vaca está morta. Debaixo da ponte estão mortos uma mulher vestida de calça comprida e blusa amarela de 20 anos presumíveis e que nunca será identificada. Ovídia Monteiro, de 30 anos. Manuel dos Santos Pinhal, português, de 35 anos, que usava carteira de sócio do Sindicato de Empregados em Fábricas de Bebidas. O menino Reinaldo, de 1 ano, filho de Manuel. Eduardo Varela, casado, 43 anos. O desastre foi presenciado por Elias Gentil dos Santos e sua mulher, Lucília, residentes nas cercanias. Elias manda a mulher apanhar um facão em casa. Um facão? Pergunta Lucília. Um facão, depressa, sua besta, diz Elias. Ele está preocupado. Ah, percebe Lucília. Lucília corre. Surge Marcílio da Conceição. Elias olha com ódio para ele. Aparece também Ivanildo de Moura Júnior. E aquela besta não traz o facão, pensa Elias. Ele está com raiva de todo mundo. Suas mãos tremem. Elias cospe no chão várias vezes com força, até que sua boca seca. Bom dia, seu Elias, diz Marcílio. Bom dia, diz Elias entre os dentes, olhando para os lados. Esse mulato, pensa Elias. Que coisa, diz Ivanildo, depois de se debruçar na murada da ponte e olhar os bombeiros e os policiais embaixo. Em cima da ponte, além do motorista de um carro da polícia rodoviária, estão apenas Elias, Marcílio e Ivanildo. A coisa não anda boa, não, diz Elias, olhando para a vaca. Ele não consegue tirar os olhos da vaca. É verdade, diz Marcílio. Os três olham para a vaca. Ao longe, vê-se o vulto de Lucília, correndo. Elias começou a cuspir. Se eu pudesse, eu também era rico, diz Elias. Marcílio e Ivanildo balançam a cabeça, olham para a vaca e para a Lucília, que se aproxima correndo. Lucília também não gosta de ver os dois homens. Bom dia, dona Lucília, diz Marcílio. Lucília corresponde, balançando a cabeça. Demorei muito? Pergunta sem fôlego ao marido. Elias segura o facão na mão como se fosse um punhal. Olha com ódio para Marcílio e Ivanildo. Cospe no chão. Corre para cima da vaca. No lombo é onde fica o filé, diz Lucília. Elias corta a vaca. Marcílio se aproxima. O senhor depois me empresta sua faca, seu Elias? Pergunta Marcílio. Não, responde Elias. Marcílio se afasta, andando apressadamente. Ivanildo corre em grande velocidade. Eles vão apanhar facas, diz Elias com raiva. Aquele mulato, aquele corno. Suas mãos, sua camisa e sua calça estão cheias de sangue. Você devia ter trazido uma bolsa, uma saca, 2 sacas, imbecil. Vai buscar 2 sacas, ordena Elias. Lucília corre.
Elias já cortou 2 pedaços grandes de carne quando surgem correndo Marcílio e sua mulher Dalva, Ivonildo e sua sogra Aurélia, e Erandir Medrado com seu irmão Valfrido Medrado. Todos carregam facas e facões, atiram-se sobre a vaca. Lucília chega correndo. Ela mal pode falar. Está grávida de 8 meses, sofre de verminose e sua casa fica no alto de um morro, a ponte no alto do outro morro. Lucília trouxe uma segunda faca com ela. Lucília corta a vaca. Alguém me empresta uma faca, senão eu apreendo todo mundo, diz o motorista do carro da polícia. Os irmãos Medrado, que trouxeram vários facões, emprestam uma ao motorista. Com uma serra, um facão e uma machadinha, aparece João Leitão, o açougueiro, acompanhado de 2 ajudantes. O senhor não pode, grita Elias. João Leitão se ajoelha perto da vaca. Não pode, diz Elias, dando um empurrão em João. João cai sentado. Não pode, gritam os irmãos Medrado. Não pode, gritam todos, com exceção do motorista da polícia. João se afasta. A 10 metros de distância, para. Com seus ajudantes, fica observando. A vaca está semidescarnada. Não foi fácil cortar o rabo. A cabeça e as patas ninguém conseguiu cortar. As tripas, ninguém quis. Elias encheu as 2 sacas. Os outros homens usam as camisas como se fossem sacos. Quem primeiro se retira é Elias com a mulher. Faz um bifão para mim, diz ele sorrindo para Lucília. Vou pedir umas batatas à dona Dalva. Vou fazer também umas batatas fritas para você, responde Lucília. Os despojos da vaca estão escondidos numa poça de sangue. João chama, com um assobio, os seus 2 auxiliares. Um deles traz um carrinho de mão. Os restos da vaca são colocados no carro. Na ponte fica apenas a poça de sangue. Esse conto do Rubem Fonseca, o relato de ocorrência, está num livro chamado Lúcia McCartney, que foi editado pela primeira vez em 1969. E ele mostra assim, bem aquelas características da obra do Rubem Fonseca, né? Essa coisa da violência, das mazelas, das classes menos favorecidas, assim, expostas de uma forma muito crua, num texto muito direto, frases muito curtas, né? E uma coisa real, né? Aquela realidade, assim, quantas vezes a gente já não viu algo parecido assistindo os noticiários da TV, né? Então, essa crueldade do ser humano, essa violência, esse universo que o Rubem Fonseca retrata muito bem. Vamos ler agora um completamente diferente. A gente parte da crueldade, da violência do Rubem Fonseca para uma coisa mais singela da Clarice Lispector, mas também tem aí o seu lado humano, o seu lado muito forte da retratação aí dessa alma feminina que eu já mencionei. Vamos lá? Ruídos de passos, Clarice Lispector. Tinha 81 anos de idade, chamava-se Dona Cândida Raposo. Essa senhora tinha vertigem de viver. A vertigem se acentuava quando ia passar dias numa fazenda. A altitude, o verde das árvores, a chuva, tudo isso a piorava. Quando via Litsky, se arrepiava toda. Fora linda na juventude, e tinha vergonha quando cheirava profundamente uma rosa. Pois foi com Dona Cândida Raposo que o desejo de prazer não passava. Teve, enfim, a grande coragem de ir a um ginecologista, e perguntou-lhe, envergonhada, de cabeça baixa, quando é que passa? Passa o quê, minha senhora? A coisa. Que coisa? A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim. Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. Olhou espantada. Mas eu tenho 81 anos de idade. Não importa, minha senhora. É até eu morrer. Mas isso é um inferno. É a vida, senhora Raposo. A vida era isso, então? Essa falta de vergonha? E o que eu faço? Ninguém me quer mais. O médico olhou-a com piedade.
Não há remédio, minha senhora. E se eu pagasse? Não ia adiantar de nada. A senhora tem que se lembrar que tem 81 anos de idade. E se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu quero dizer? É, disse o médico. Pode ser um remédio. Então saiu do consultório. A filha esperava embaixo de carro. Um filho, Cândido, perdera na guerra. Era um pracinha. Tinha essa intolerável dor no coração, a de sobreviver a um ser adorado. Nessa mesma noite, deu um jeito e, solitariamente, satisfez-se. Mudos fogos de artifício. Depois chorou. Tinha vergonha. Daí em diante, usaria o mesmo processo, sempre triste. E a vida, senhora Raposo, é a vida, até a bênção da morte. A morte. Parece ouvir os ruídos de passos, os passos de seu marido, Antenor Raposo. Nossa, né? Que coisa difícil falar de Clarice Lispector, né? Às vezes é muito difícil a gente falar de paixão, né? E eu sou muito apaixonado pelos escritos de Clarice, principalmente dessa forma com que ela retrata seus personagens, sempre muito oprimidos, né? Parece sempre muito presos, e não só oprimidos pelo mundo externo, mas oprimidos por si mesmos, né? Trancados dentro de si mesmos, parece que sempre procurando uma porta, uma saída para a vida, né? Personagens trancados em si mesmos procurando uma saída para a vida. É sempre isso que mais me toca, assim, quando leio Clarice Lispector. E eu já li esse conto, O Ruído de Passos, muitas e muitas vezes, e sempre que leio volto a me emocionar, porque não dá para não se emocionar com a história da senhora Cândida Raposo, né? Essa senhora de 81 anos que, como ela mesma diz, vive num inferno, né? Um inferno de continuar sentindo prazer, né? De querer buscar o prazer, independente da fase da vida que ela se encontra. E uma coisa dolorida, né? Ela se sente envergonhada, e vai lá procurar se satisfazer, e mesmo se satisfazendo continua envergonhada, sente essa dor, né? E Clarice muito sabiamente junta isso, essa busca da vida, do prazer, com a morte, e o texto termina com esse ruído de passos, né? Ela ouvindo os passos do Antenor, do Antenor Raposo, o seu finado marido, né? Realmente é um texto muito tocante. Esse texto ele está num livrinho chamado A Via Crucis do Corpo, livrinho porque é um livro fininho, um livrinho pequeno mesmo, com os contos são normalmente bastante curtos e muito potentes, né? É um livrinho grandioso, né? Se puderem, se tiverem oportunidade, leiam A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector.